Então, nós vamos seguir aí para uma aula de ciências, onde a gente vai ver as glândulas e hormônios. Quando a gente vê sobre as glândulas e hormônios, a gente pode dizer que é o sistema endócrino. No livro ele não aparece assim, tá? O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, vai ajudar no comando do corpo. Então, ao longo do nosso corpo, nós temos algumas glândulas que produzem hormônios. Hormônios é a substância produzida por essas glândulas que provocam alguma ação no nosso corpo. Então, das glândulas vem os hormônios e esse hormônio ele provoca uma ação no nosso corpo. Agora nós vamos usar o nosso livro para ficar mais fácil de você entender. Então, olha só. O Murilo está vendo uma fotografia dele quando ele tinha 6 anos de idade. E o Murilo ele está bem diferente. O que provocou essas mudanças físicas no Murilo? Foi o crescimento, né? As diferenças que podemos observar no corpo de Murilo quando criança e na adolescência foram provocadas pela ação de substâncias existentes no corpo humano chamadas de hormônios. Os hormônios são produzidos por determinadas glândulas e tecidos e são distribuídos no corpo humano por meio do sangue. Essas substâncias controlam importantes alterações e funções do organismo, como o crescimento, a digestão dos alimentos e o desenvolvimento sexual. Então, o que causou essa transformação no Murilo foram também os hormônios. O desenvolvimento do corpo humano e algumas funções corporais são controladas pela ação conjunta do sistema nervoso e dos hormônios. Então, repetindo o que já foi falado, o sistema endócrino, essas glândulas e hormônios, junto com o sistema nervoso, controlam o nosso corpo. Veja a seguir a localização de algumas glândulas e tecidos que produzem hormônios no corpo humano. Então, olha só, localizado aqui no encéfalo, nós temos uma glândula chamada glândula hipófise. Ela controla outras glândulas do corpo e produz, entre outros hormônios, os responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento sexual. Na região do pescoço, nós temos uma glândula chamada de tireoide. Ela produz hormônios que regulam o crescimento, as atividades do sistema nervoso e das células do corpo. Acima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais. Elas são glândulas que produzem hormônios como a adrenalina, que prepara o organismo para situações de estresse ou de euforia. No organismo feminino, existem os ovários, que produzem os hormônios que controlam o desenvolvimento sexual, ciclo menstrual e outras características relacionadas ao sexo feminino. No organismo masculino, existem os testículos, que produzem hormônios que controlam o desenvolvimento sexual e outras características relacionadas ao sexo masculino. Então, nós temos aqui algumas glândulas, não são todas as glândulas do corpo, são apenas algumas, as mais importantes. E a gente vai ver aqui, ó, na outra folha, a importância de algumas delas, né? Então, vamos falar primeiro dos tipos de glândula. Existem 2 tipos de glândula no corpo humano, a endócrina e as exócrinas. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são transportados pelo sangue. Exemplos dessas glândulas são a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, estudados no esquema. Agora, as glândulas exócrinas, elas produzem secreções que são transportadas para fora do corpo, como o suor, que é produzido pelas glândulas sudoríparas, o leite materno, que é produzido pelas glândulas mamárias, ou no interior de cavidade do corpo, como a saliva, que são as glândulas salivares que ficam na nossa boca, que a gente já viu. Agora a gente vai ver a relação do sono e do crescimento. O sono é muito importante para o corpo humano, não somente para descansá-lo, mas também para mantê-lo saudável. Durante o sono, são liberados alguns hormônios que controlam diversas funções no corpo, como o crescimento e a quantidade de açúcar no sangue, e regulam o apetite e o estresse. Então, olha só que interessante, não é apenas para descansar. Quando a gente está dormindo, os hormônios
né? Eles ajudam, então, a regular o crescimento, a quantidade de açúcar no sangue, a regular o apetite e o estresse. O sono é importante para tudo isso. Além do que, quando a gente dorme, nosso cérebro joga todas as informações que não são boas. O lixo do nosso cérebro é jogado fora enquanto a gente dorme. Um dos hormônios produzido pela glândula hipófise é o GH, o hormônio do crescimento. Ele é muito importante para o crescimento do corpo, nos primeiros anos de vida ao final da puberdade, entre 15 e 20 anos. Durante a infância, a maior parte dos hormônios do crescimento é liberado durante o sono. Ó a importância de dormir, ó. Se a gente não dorme, a gente não cresce. Tem gente que passa a noite jogando videogame, que às vezes eu vejo nos status, gente que passa a noite jogando videogame. Não dorme, ó, troca o dia pela noite. Isso é muito prejudicial para a saúde, porque é durante o sono que tudo isso é regulado, ó. Crianças com problemas para dormir podem ter o seu desenvolvimento físico prejudicado. Não só o desenvolvimento físico, mas também o mental, o emocional, né? Aqui são atividades, mas eu queria ver essas duas histórias com vocês, ó. Então, Chandra Beadur Danji, do Nepal, né, em outro país, tem deficiência na secreção do hormônio do crescimento, que causa o nanismo, uma doença, ó, caracterizado pela sua baixa estatura e pouco desenvolvimento dos ossos. Chandra tem 54,6 centímetros de altura. Ó. Olha o tamanho dele. Ele parece um bebê. Né? Ele tem cara de velhinho, mas ele parece um bebê, porque ele tem uma deficiência na glândula do crescimento. E, por outro lado, a gente vê aqui uma outra história. Ó. Sultan Konsen, da Turquia, tem 2,51 metros de altura, mais do que as outras pessoas. Seu corpo produz o hormônio do crescimento em excesso, provocando um crescimento desordenado. Esse problema é conhecido como gigantismo. Então, olha só, se a gente comparar a altura dele com as pessoas que aparecem na foto, ele é muito maior, que também é um problema, então, tá? A gente viu o nanismo e o gigantismo, ambos são provocados por glândulas de hormônio, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, ó. Às vezes a gente sente os nossos hormônios, às vezes a gente consegue sentir, ó, a emoção que esses meninos sentem aqui, ó, ao descer a montanha-russa. A gente fica, né, com aquele frio na barriga, o coração acelera, bate mais rápido. É a adrenalina, que é produzida pelo corpo. Outra vez que a gente sente a adrenalina, quando acontece alguma coisa com a gente e o nosso rosto fica vermelho, a gente passa uma vergonha, o rosto fica vermelho, é a adrenalina em ação. Uma outra exemplo ainda com a adrenalina, às vezes você está numa situação de perigo e você consegue correr, ou você consegue ter uma força que realmente às vezes você não tem, né? Mas esse hormônio às vezes te concede isso. Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa, ela, né, faz uma corrida ou ela levanta um peso muito grande, ela fala, não sei como que eu fiz isso, né? Se fosse para fazer de novo, eu não ia conseguir. Então, isso é produzido pela adrenalina, que é um hormônio, tá bom? Então, é isso.